Fala galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Pessoal, estou retomando alguns conceitos que nós já vimos para acrescentar algumas coisas a mais. Então, muito bem. O que nós vimos até agora no capítulo 6? As equações de segundo grau. Elas têm esse formato, tá? E aí nós perguntamos como fazemos para encontrar o valor de x? Ou seja, como encontrar suas raízes, tá bom? Então, quando a gente fala de raízes, a gente está falando de encontrar os valores de x que satisfazem a equação. Muito bem. Já passamos por alguns métodos, algumas técnicas. Por exemplo, a primeira delas é quando elas são incompletas. Se o b for zero, nós isolamos o x. Observe que as raízes serão opostas. O que eu quis dizer com isso? Se o meu b é zero, aqui no caso o a é 1, o b é zero, o c é menos 4. Nós vamos isolar o x, então joga para lá, x ao quadrado igual a 4, x é igual a mais ou menos a raiz de 4, então meu x é igual a mais ou menos 2. Tá vendo? Raízes opostas, o menos 2 e o mais 2. Muito bem. Essa é a minha solução. Agora, se o c é zero, nós colocamos o x em evidência. Observe que zero será sempre uma das respostas. Então, toda vez que o c for zero, o zero vai ser uma resposta. Como assim? O a aqui é 3, o b é 9, menos 9 e o c é zero. Muito bem. Então, resolvendo, colocando o x em evidência, sobra 3x menos 9 igual a zero. Então, ou esse é zero, aqui ó, que eu falei para vocês, zero será sempre uma das respostas. Ou isso aqui é zero, 3x menos 9 igual a zero. Então, 3x igual a 9, x igual a 9 terços ou x igual a 3. Então, solução 0 e 3. Muito bem? Até aí tá tranquilo, nós já vimos isso, estamos carecas de saber. Agora, pessoal, se ela for completa, nós usamos o Bhaskara, certo? Já conhecemos o Bhaskara aí. Onde o delta, que é o discriminante, é b quadrado menos 4ac. E o valor de x, ele entra nessa equaçãozinha aqui, menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Aí vou dar mais um exemplo novamente. Esse aqui eu já fiz, inclusive já fiz algumas vezes na sala de aula, mas não tem problema. Meu a vale 1. Meu b vale menos 5, meu c vale 6. Delta, b quadrado, então menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Então, meu delta é 25 menos 24, meu delta é igual a 1. X igual menos b, então menos 5, mais ou menos a raiz de 1 dividido por 2 vezes 1. Então, meu x é igual a 5, porque menos com menos irá mais ou menos 1 dividido por 2, isso me dá duas respostas, 5 mais 1, 6 dividido por 2, 3, 5 menos 1, 4 dividido por 2, 2. Então, minha solução, 2 e 3. E a gente discutiu algumas coisas na última aula nossa. O que a gente discutiu? Eu falei para vocês que se o delta for zero, nós teremos uma raiz só. Ou seja, o x1 e o x2 vão ser iguais. Onde isso aconteceu? Isso vai acontecer aqui. Não, aqui não deu nenhuma igual, desculpa. Isso vai acontecer quando o seu delta for zero. Por quê? Porque vai entrar raiz de 0 é 0. Se eu pegar 5 mais 0 é 5 e 5 menos 0 é 5, então não muda, tá? Se meu delta for positivo, nós temos duas raízes diferentes. É o que aconteceu aqui, ó. O delta deu positivo. Quando eu colocar aqui, 5 mais 1 dá uma coisa e 5 menos 1 dá outra. Então são duas raízes diferentes. E se o delta for negativo, não tem raiz. Então a gente já discutiu sobre isso. Muito bem. Agora, uma outra técnica que é possível de se fazer é se a equação for completa e for um trinômio quadrado perfeito. Tipo assim, esses três exemplos. O que eu poderia fazer sabendo que ele... O que é o trinômio quadrado perfeito, galera? Aquele lá, ó. A mais B ao quadrado, que dá A ao quadrado mais 2AB mais B quadrado. Muito bem. O que eu posso fazer com isso, pessoal? Simples e rápido. Eu posso tirar a raiz desse cara. Eu posso tirar a raiz desse cara, que dá x e dá 2. Lembra que na minha equação aqui, onde eu desenvolvo o trinômio quadrado perfeito, sempre vai dar 2 vezes AB? Então, eu vou conferir se 2 vezes esse aqui com esse aqui dá o cara do meio. 2 vezes x, 2x, vezes 2, 4x. Ó, deu certo. E agora? Então, eu posso transformar esse cara aqui aberto nisso aqui, ó. X menos, porque é o primeiro sinal que aparece, 2
ao quadrado igual a zero. Tá, professor, que vantagem eu ganhei nisso? Olha só, isso aqui ao quadrado dando zero é x menos 2 vezes x menos 2 igual a zero. Concorda? Ah, concorda. Ficou feio esse x, hein? Pronto, me deu uma melhoradinha. Beleza. Tá bom, então eu entendi porque é ao quadrado. Tá bom, e agora o que eu faço, professor? Pensa na mesma lógica que a gente fez aquele de colocar o fator comum em evidência. Para uma multiplicação de duas coisas dar zero, ou esse é zero, então meu x é igual a 2, ou esse é zero. Nossa, mas só deu uma resposta. Tudo bem, a solução é uma só. 2. Então eu resolvi sem Bhaskara, tá vendo? É mais uma técnica, não significa que você vai ter que usar ela, tá bom, galerinha? Vocês aprenderam Bhaskara, vocês podem usar Bhaskara pro resto da vida. Isso é uma técnica. Se vocês aprenderem ela, pode ajudar, pode facilitar, tá bom? Mais uma vez, ó. Tira a raiz, x. Tira a raiz, 3. Confere se 2 vezes x vezes 3 vai dar o cara do meio. Deu certo. E agora? Então pega o x, pega o primeiro sinal, mais 3 ao quadrado igual a zero. Significa o quê? Significa que é x mais 3 vezes x mais 3 igual a zero. Então, para uma multiplicação dar zero, ou esse é zero, no caso x igual a menos 3. Ah, mas esse é igual. Tudo bem, então a gente já sabe que esse aqui também vai dar x igual a menos 3. Então a gente só tem uma solução, menos 3. Não usei Bhaskara de novo, tá vendo? Insisto, você pode usar Bhaskara, não tem problema nenhum. É uma técnica a mais. Esse aqui, para a gente terminar essa parte aqui, tira a raiz, dá x e dá 1. Confere se 2 vezes x vezes 1 bate com o cara do meio. Bateu. Então vai pegar o x mais 1 ao quadrado igual a zero. Por que eu pus mais? Porque o primeiro sinal é mais. Se o primeiro sinal for menos, vai menos. Então isso aqui significa que é x mais 1 vezes x mais 1, dando zero. Então ou isso é zero, x igual a menos 1, ou esse é zero, x igual a menos 1. Então a solução é menos 1. De cara, tá, pessoal? Você não precisa abrir isso aqui. A hora que você bater o olho nisso, você já sabe que vai dar menos 1 duas vezes. Então você nem precisa fazer isso. Você pode sair direto aqui, tá bom? Muito bem. Então essa aqui é mais uma técnica de usar, tá bom? Se quiser usar, fique à vontade. Agora vem a parte principal da aula de hoje, o soma e produto. Soma e produto a gente fala soma e produto das suas raízes, o x1 e o x2, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho a equação aqui, ó, ax² mais bx mais c igual a zero. As raízes disso aqui seriam x1 e x2. Joia! O que acontece se eu somar x1 mais x2? Se eu somar, vai dar menos b sobre a. Sempre? Sim, sempre. Isso é uma fórmula. A gente grava ela. E o produto, x1 vezes o x2, é c sobre a. Então, se eu pegar os dois números que são as minhas raízes e somar, desculpa, dá menos b sobre a. E se eu multiplicar, dá c dividido por a. Então, temos a pergunta: quais são os dois números que eu somo e dá menos b sobre a, e se eu multiplicar, dá c sobre a? Aí vem a dica: procure sempre pelo produto. Vamos lá, vamos entender o que eu estou falando sobre isso. Temos 3 equações bonitinhas. O meu A vale 1, o meu B vale menos 5, o meu C vale 6. Eu não sei quem são as respostas, são x1 e x2. Só que se eu somar x1 mais x2, eu sei que vai dar menos B dividido por A, ou seja, vai dar menos 5 dividido por 1, que dá 5. Pessoal, tá, eu estou escrevendo desse jeito um grandão, depois se você pegar o jeito, você vai colocar só a resposta, você vai ver como fica prático isso, tá? Esse aqui seria a soma. Então a soma tem que dar 5. E o produto x1 vezes x2 é c dividido por a, que no caso é 6 dividido por 1, que dá 6. Aí eu pergunto, quais são os dois números que se eu multiplicar eles dá 6 e se eu somar eles dão 5? Ah, esse é óbvio, eu concordo, mas tem uns que não são tão óbvios assim. Então o que a gente vai fazer? Procure sempre pelo produto. Abre todas as possibilidades de dois números multiplicados dar 6. Lembra que tem que dar 6. Então, 1 vezes 6
E menos 1 vezes menos 6, porque o menos com menos vira mais, concorda? Esses dois dão 6. 2 vezes 3 e menos 2 vezes menos 3. Você só tem essas opções. São as únicas opções que você tem para multiplicar dois números e dar 6. Todos eles dão 6. Beleza. Agora eu pergunto, qual deles que eu somo e dá 5? Se eu somar 1 mais 6 dá 7. Menos 1 menos 6 dá menos 7. 2 mais 3 dá 5. Menos 2 menos 6 dá menos 5. Então são esses dois aqui, ó. Então, o x1 é 2 e o x2 é 3. Solução 2 e 3. Inclusive, nós tínhamos feito, quando eu falei de Bhaskara agora há pouco, essa mesma equação tinha dado 2, 3. Tá bom? Pessoal, por que a gente procura primeiro pelo produto e não pela soma? Porque existem infinitas possibilidades para que a soma dê 5. Como assim? 1 mais 4 dá 5. Só que 6 mais menos 1 dá 5 também. 1000 mais menos 995 dá 5. 2 mais 3 dá 5. Então você tem infinitas possibilidades para dar 5 na soma. Só que na multiplicação não. Multiplicação você vai ter algumas, só que elas são menores. Por exemplo, essa aqui agora, ó. O A é 1, o B é menos 1, o C é menos 20. Olha como é prático, ó. Soma menos B sobre A. Menos 1 sobre 1, que dá 1. Produto, opa, aqui é 20. Menos, dá C sobre A. Então, menos 20 sobre 1, que dá menos 20. Pergunto, quais são as multiplicações que dão menos 20? 1 vezes menos 20 ou menos 1 vezes 20. 2 vezes menos 10 ou menos 2 vezes 10. 4 vezes menos 5 ou menos 4 vezes 5. São as únicas possibilidades. Depois inverte, né? Fica 5 e 4, 10 e 2, que é a mesma coisa. Beleza. Qual deles eu somo e dá 1? 1 mais menos 20 dá menos 19. Menos 1 mais 20, 19. 2 menos 10, menos 8. Menos 2 mais 10, 8. 5 menos 5, 4 menos 5, menos 1. Menos 4 mais 5, 1. Pronto, achei. Você vai perceber que vai chegar uma hora que você vai saber de cor. E você não precisa mais montar todas. Você já vai direto no que você quer. Menos 4 e 5. Muito bem. Olha esse último aqui para a gente terminar. O A vale 1, o B vale 7, o C vale 10. Soma B menos B sobre A, menos 7 sobre 1, menos 7. Produto C sobre A, 10 sobre 1, 10. Quais são os números que dão 10? 1 vezes 10, menos 1 vezes menos 10, 2 vezes 5, menos 2 vezes menos 5. Tá na cara, óbvio, incrível, que tem que ser o menos 2 e menos 5, porque tem que dar menos 7, tá bom? Se tivesse que dar mais 7, seria o 2 e o 5. Então, solução, menos 2 e menos 5. Tá vendo? Sem fazer Bhaskara, é uma técnica super prática e rápida. Beleza, galerinha? Vou parar por aqui. Espero que vocês tenham entendido. E a gente volta na nossa aulinha presencial amanhã. E aí eu faço tudo o restante com vocês. Fiquem com Deus e até mais.